Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Scarpim Espanhol e hoje eu vou estar apresentando o meu trabalho, o controle de convencionalidade nacional e o diálogo de jurisdições, qual realizei sob orientação do professor Dr. Eduardo Beck Gomes. Bem, a gente pode começar introduzindo esse conceito do controle de convencionalidade nacional com a própria definição. O controle de convencionalidade ele é um controle realizado pelo Poder Judiciário brasileiro na verificação das normas internas para com os padrões estabelecidos pelo direito internacional dos direitos humanos, aqui nesse caso. Isso garante com que as leis elas estejam harmonizadas, ou seja, alinhadas com os tratados internacionais. O diálogo de jurisdições, complementarmente, ele é o empréstimo de fontes de direito internacional ou de fontes de direito, simplesmente, de um ordenamento para o outro, criando assim um intercâmbio e a construção de um padrão para uma cultura jurídica latino-americana em comum, como é o conceito aqui de Piovesan. O objetivo, então, do meu trabalho é entender como e de que maneira e qual a importância do controle de convencionalidade nacional no âmbito interno, pelos tribunais brasileiros. Para isso, eu utilizei o tripé doutrina, norma e jurisprudência. Os resultados obtidos, então, foram de que o controle de convencionalidade é uma evolução que ocorreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que começou aí, no caso, no Mirna Macchang versus Guatemala, com o conceito cunhado pelo juiz Sérgio Garcia Ramírez, evoluiu no caso Tibi versus Equador, passando pelo Almonacid Arellano versus Chile, que foi quando ele se consolidou, juntamente com o caso Aguda Faro versus Peru, em que essa jurisprudência se tornou ainda mais robusta. Um exemplo do controle de convencionalidade nacional, então, prático que aconteceu aqui no Brasil foi na ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26 de 2029, onde o STF criminalizou a homofobia no Brasil. No caso em questão, o STF utilizou de elementos de direito internacional como se fossem lei nacional, ou seja, como se internos fossem, e especialmente quanto a pacificar elementos e conceitos. Isso se baseia no artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, onde os estados não podem se esquivar das leis internas para cumprir com as leis internacionais. E também ele se utilizou, no caso da ADO, como alguns elementos de direito internacional, como soft law, ou seja, elementos não vinculantes. A discussão, então, que se extrai disso é que atualmente é necessária uma mudança de óptica da concepção tradicional da pirâmide de Kelsen, do ordenamento jurídico fechado, para uma pirâmide semipermeável ou permeável, em que elementos de direito internacional e de direitos humanos, especificamente sobre essa óptica, adentram no ordenamento jurídico nacional. E a pergunta que fica, então, é se os estados estão dispostos a essa nova visão e a essa nova interpretação contemporânea extremamente necessária. Esse é o meu trabalho, muito obrigado e uma boa noite.